Oi Bia, seja bem-vinda a mais uma aula dos ciclos de aulas preparatórias para o curso de medicina. Na aula de hoje a gente vai estudar cinemática é, do lançamento balístico e a cinemática do movimento circular, tá? Então vamos lá. Ai, deixa eu arrumar aqui na cadeira. Ai, pronto, foi. Bora. Foi. Tudo arrumadinho, tudo resolvido. Agora a gente vai pra cá. Bom, então hoje é a aula 32 do dia 31/3. 31/3, mais um mês acabando. Mais um mês acabando. Aqui a gente vai. Hoje a gente vai estudar cinemática balística, que a gente vai juntar com a aula de hoje. E a aula de hoje que também seria de cinemática circular. Circular. Bom, beleza? Balística. Bom, vamos pensar, né? Nossa, desculpa. Que hoje eu peguei as últimas coisas do apartamento. E aí eu tive que pintar pra entregar, né? Aquele apartamento que eu fiz a mudança. E aí Ah, sim. eu passei 2 dias pintando e hoje de manhã eu acordei cedo pra tirar as coisas. Aí eu tô super cansado, cheguei Não, tarde. relaxa, não tem problema nenhum. Então se eu bocejar, me perdoe. Bom, vamos falar sobre movimento balístico. O que você sabe me falar? A gente já falou bastante sobre ele. Agora vamos só definir um pouquinho melhor, só pra fechar a conta mesmo. O que é o movimento balístico, Bia? O vento balístico é o tipo oblíquo, aquele que lança, tipo, faz uma Sim. meia-lua. E o que ele tem de diferente do, por exemplo, do lançamento horizontal? Então vamos fazer um comentário aqui. Lançamento horizontal é reto. Reto não, tipo, Como é que você pode falar isso com palavras melhores? ele é em linha reta. E o que isso gera no começo do exercício? Então, aqui dá o declive. Ah, não, então isso não é o lançamento. Ah, o horizontal é assim. Ah, tá, esse é horizontal? É o que a gente fez na aula passada. Ah, achei que esse era tipo de lançamento para baixo, sei lá. É, então, porque esse sai com altura, né? Esse tem uma altura. Então, eu vou te O outro mostrar sai do chão, o outro sai da distância zero do chão. exatamente. Uma coisa que eu vou te mostrar é que o movimento balístico, ele na verdade é 2 vezes o lançamento horizontal. E o que isso vai diferenciar? Qual é a diferença que a gente vai ter por causa disso? A diferença que a gente vai ter é que o nosso vetor velocidade total inicial vai ter uma componente, vai ter uma componente horizontal. Então deixa eu pegar uma cor aqui que é verde. Ele é verde na horizontal e roxo na vertical. Então essa aqui é a V vertical e esse aqui é o V horizontal. As duas somadas a gente tem o vetor total. Qual a diferença para esse outro? É que no lançamento horizontal você só vai ter um vetor diferente de zero na velocidade horizontal. Então você não tem nenhuma velocidade inicial em V vertical. Dá pra entender isso?
Dá. Dá pra perceber isso? E aí o que acontece? Nesse sentido, o lançamento oblíquo, ele passa a ser um movimento que é como se fosse a metade do movimento horizontal. Então, percebe que quando... Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma bola de canhão lançada. E ela foi lançada com velocidade horizontal e velocidade vertical. Porém, a gente tem aqui, ó... O que a gente vai ter aqui nessa figura? Nessa de baixo, É, meia lua. não, em relação aqui, o que tá faltando aqui? O que a gente falou que tinha todas as vezes? Ah, gravidade. Sim. Então o que vai acontecer? A gravidade vai agir na velocidade vertical, fazendo com que ela vá diminuindo, depois ela inverta de sentido, enquanto a velocidade horizontal não vai ser afetada, porque a gente está supondo um sistema perfeito, onde não existe tração entre qualquer coisa e o meio ambiente, entendeu? E isso não é verdade. Mas nessa situação a gente vai fazer que a verdade ela vai satisfazer o que a gente precisa satisfazer para encontrar o resultado. Então, a gravidade está no mesmo sentido da velocidade inicial, vertical? A velocidade o quê? A gravidade está no mesmo sentido que a velocidade vertical? Não. O que isso quer fazer? Então a gravidade vai fazer o quê com essa velocidade? Vai fazer diminuir, diminuir e vai depois começar a cair. Beleza, é isso mesmo. Se a gente tirar uma foto dessa bola de canhão em cada um dos pontos, a gente vai ver uma figura assim, ó. Ali que é VT, Aonde? É VT, laranja. é o VT que é V total. Ah, V total, ok. Então pensando que essa bola vai estar numa espécie de fotografia a cada instante num ponto diferente, a gente olha para ver o que vai ter em cada um desses pontos. A velocidade horizontal ela é sempre a mesma, Uhum. sempre a mesma. Nossa, tô capotando. Eu vou dar 1 hora só de aula, Bia. Depois a gente vê isso aí, que eu não vou conseguir dar 2 horas, não. Sem problemas. Não, nem ia ser 2 horas, são 1 hora e meia. É que normalmente eu faço duas, né? Eu não te conto, mas na minha. Não, não, tipo, por isso que eu falo, é 1 hora e meia, tipo assim, É é uma hora quando e eu tinha meia, com combinado. uma meia hora, com uns 20 minutos de Às bate-papo. vezes é porque também, às vezes a gente conversa também no começo, É, acaba que você não consegue passar tudo que você tem pra passar, e às vezes a gente nossa, e acaba eu tava passando. muito. Não, mas agora eu já entreguei pra Deus, porque eu tava mal tentando ficar no cronograma, sabe? E eu não, Bia. Aí agora eu falo, não, relaxa, relaxa, relaxa. Vamos relaxar, qualquer coisa, se É. precisar mais pra frente, igual eu falei aquele esquema, meu, por favor, a gente faz mais aulas, aí meu pai vai acertando aos Não, e eu poucos, acho que você tá se mandando mó faltar bem. Eu horário. preciso, eu preciso fazer aquele simuladão. Os professores estão me passando as provas e a gente tá combinando de dar o simuladão junto. Eu tenho até que dar um retorno pra eles. Esse fim de semana, vamos fazer depois do próximo, porque esse fim de É, semana eu quero, é é. Páscoa também. Não, e a galera ficou preocupada com você. A gente até se mandou mensagem lá. Então, Cabeça tem que ficar boa. a cabeça tem que Não, e ficar boa. também que eu falei até acho que ontem pro Mate, pro Mate não, pro Gui, que para complicar ainda, a Marcela, tipo, tá naquelas crises, tipo, não se aceita, sabe? Então, tipo, meio que a gente terminou. Então, Sério? isso, meu, parece que não, mas isso afeta pra caralho a nossa vida, Sério? tipo, Porque eu sinto que você é terminar tão. relacionamento. Não, isso com certeza. Eu vejo que você é tão, Então, tão não, decidida todo mundo. nisso. Mas é isso, pega, né? Um pouquinho sempre pega. Não, eu sou muito desse jeito, eu sou muito, tipo, me aceito pra caraca. Eu falo, a única coisa que a pessoa não vai me tirar nunca do sério é sobre sexualidade, que eu sou muito bem aceita, tipo, comigo Uhum. mesma. Só que, tipo, eu fui levando, sabe? Por mim, eu falei pra ela, vamos levando, quando você achar que não dá mais, só que, tipo, ela desistiu muito rápido, entendeu?
A gente se fala e tudo mais. E, tipo, as minhas duas amigas, a Marina e a Marcela, foram falar com a minha psicóloga, pra você ter noção. Que elas acham que eu, tipo, escondo muito sentimentos, sabe? Que eu não falo pra ninguém, que eu fico guardando pra mim, que aí depois uma hora eu vou acabar explodindo, porque, tipo, eu acho que não posso sofrer. Aí elas foram falar com a minha psicóloga. Hoje eu já tô vendo quando vai um cor da minha psicóloga fala que eu não falo Eu as não coisas pra sei, ela. eu não sei se todo professor é meio terapeuta, mas eu acho que você super se abre aqui com a gente. Então, mas meus pais também falam isso e tal, só que, na verdade, tipo, tipo, eu me abro, assim, de falar minha vida, mas, tipo, de sentimento, assim, quando eu tô mal, Aí não, aí tipo, você eu se falo, fecha. Mas eu acho que me é todo. fecho, tipo, é que assim, eu falo pra vocês porque, tipo, às vezes eu não consigo fazer aula e tudo mais, aí eu não gosto de mentir, tipo, vai falar assim, ah, Bruno, ó, eu não vou fazer aula porque eu tenho um médico, e às vezes eu não tenho médico, porque eu tô Sim, não, a mal. melhor Tipo, coisa é explicar. eu não gosto de mentir. Então, tipo, eu falo, ah, Bruno, tô bem e tudo mais. Mas realmente, pra eu me abrir e falar assim, ah, tipo, chorar, eu pra chorar também sou difícil, sabe? Então acaba que aí ela só fala com a minha psicóloga. Aí, aí eu tô nessa, mas assim, vou ficar bem. Vamos. É que eu acho que é muita coisa acontecendo, sabe? Tipo, além de eu ter que, tipo, tá largando uma profissão, não largando, mas tipo. Eu já fiz uma faculdade, né? Então eu tenho Sim. esse processo de ter que, tipo, parar tudo que eu construí agora para poder focar em Ralar outro, um tempo sem falar tudo. grana. Exatamente, eu vou ficar voltar a ser dependente dos meus pais. E teve essa pandemia para adiar essa dependência, né? Sim, Porque, tipo, antes eu achei que não, só ano que vem eu ia começar a ser independente. Com sim, a pandemia, cara, já tô deixando de ganhar dinheiro, entendeu? sim. Então isso acaba afetando, mas eu não tô, tipo, mal, aquelas pessoas que, tá, quero desistir, porque eu acho que para desistir, nossa, acho que eu não desisto nunca. Nossa, a pandemia me deixou bem abalado, Mas, assim. Mas eu entendo que nossa, você. a pandemia ferrou todo mundo, é muito ruim. Foi- Pensar que tanta gente está totalmente mesmo sem emprego, sabe? Não, Isso e machuca ficar muito. longe das pessoas que você gosta. Não é, Tudo isso pesa muito, sabe? Nossa, pra mim tá mas pesando não muito precisam se mais. preocupar, a gente vai lidar com isso. Sem pensar que vai melhorar. Se a gente ficar pensando que não vai melhorar nunca, a gente vai surtar. Não, uma hora vai. Não, eu tô quase surtando. Mas vai melhorar, porque é isso. Depois que você caiu pra baixo, só, você só pode É. bater e subir, Só né? pode ser para cima, exatamente. Só É, pode ir para cima agora. não tem como. Bom, beleza, vamos voltar aqui, ó. Deu uma despertada aqui, ó. Cara, vamos falar do lançamento balístico, que é só pra fechar essa parte aqui. E ele é muito parecido com o lançamento horizontal, Bia. Uma coisa que é legal você ver é você tentar ver a foto de cada uma da mesma bala de canhão em cada uma das posições. Por quê? O fato da gente ter essa gravidade aqui vai fazer o quê? Com que a gente tenha um problema na vertical de que tipo? Vertical? Quando a gente tem. É, tá vendo a direção dos vetores desse vetor aqui e desse vetor aqui? Sim, é o contrário. Então, não, eu falei direção, não falei sentido agora, eu tô falando direção. Ah, direção. Direção é Tá. só vertical. Que tipo de movimento a gente tem na vertical? MR. MR, Ai, U, tem V, porque V. tem essa gravidade. Quero ver você decorando essa tabela, hein? Porque. Não, a tabela eu decorei. O problema é lembrar qual que é o MRU, V com o Entendi. MRU. Por ter gravidade, então. Não, mas pense que a gravidade é só uma aceleração. É isso. Tem aceleração, que também Mas essa. na horizontal é MRU ou também é MRUV? Ué, é você que vai me falar. Na horizontal. MRU porque tá no mesmo sentido da gravidade? Na vertical é MRUV, porque é o variável. E na horizontal ele é MRU. Por quê? Tem alguma Porque acompanha a aceleração? gravidade. Não, o que acompanha a gravidade é a vertical. Na É porque, horizontal. então aquele risquinho em cima do G é só de vetor, então. Não, isso é a aula 1 de vetores, lembra que eu Ah, falei? Ah, vamos fazer uma observação. Observação aqui, ó. não, é só porque eu confundi. Como você pôs aquela setinha ali em cima, eu achei que você estava falando que a gravidade Sim. também era para a direita, Não, por isso que eu não não, estava não, não. entendendo. Não, Não. mas agora eu lembrei que vetor. Lembrei não, agora eu sei que o Você vetor lembrou, né, fica em cima. malandra? Vem não. Vou fazer aqui uma. Não, eu sei que quando eu põe em cima, só que aí, como eu vi, tipo, meio que junto, eu falei assim, ah, a gravidade tá indo pra Entendi. direita também. Tipo, eu nem me toquei, sabe? Ó, vou colocar aqui uma observação só pra gente recapitular, sabendo que você já se lembrou. Vetores, notação. Vamos lembrar das notações, tá? Não, lembrar não. Anotar.
Então, lembrando, eu posso fazer um V, posso fazer X, posso fazer A, posso fazer alfa. Não vetor. Não vetor. Não vetor. Em sentido de notação, tá? Ah, Se a gente tem vetor, 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 B não vetor. Tem uma outra notação que às vezes o pessoal faz, é aqui, ó. Deixa eu voltar. Vetor. todo... Então, tipo, por exemplo, se põe um tracinho a mais, sabe? Tipo, por exemplo, força, assim, é vetor, sabe? Então, o que mais? Se alguém fizesse, é raro alguém fazer, mas se alguém fizer um A assim, ó, é que assim é difícil. Nossa. Mas normalmente eles fazem com letra maiúscula. Então, B com essa perninha extra, o F com essa perninha extra, o E com uma perninha Ô, prof, extra. se numa questão dissertativa eu não colocar o negócio de cima, tá errado. Depende do que ele pediu. Se ele falar represente pra. É que também tem o critério. Depende do critério do avaliador. Se você colocar, por exemplo, se você eu vou fazer aqui, mas eu vou apagar. Se você coloca um negócio assim, como resposta, eu te daria a nota completa. Porque apesar de você não ter colocado aqui, você colocou a anotação no versor, tá vendo? Sim, sim. Se você fizer assim, talvez eu descontasse alguma coisa. Se você fizer assim, eu descontaria muito mais coisa. E se você fizesse assim, eu te daria nenhum ponto, tá? Ah, é totalmente errado, é. Principalmente porque você não pode fazer isso, né? Porque é um vetor. Tipo, pensando que a resposta certa é 10i 5j. Qual é o resultado dessa soma? 10i mais 5j, não tem... Ah, não, você poderia também pensar que é tipo 10i 5j e calcular essa hipotenusa Ah, aqui. sim, 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 sim. Mas ficaria confuso, tá? Por quê? Porque essa hipotenusa você tinha que fazer isso, ó. A notação dela é isso, que é raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem. Fez sentido? Respondeu o que você estava com dúvida? É isso. Tá. Então, apaguei. Então, pensando aqui, de notação que tem é isso aqui. Se for, então, principalmente quando você estiver estudando eletromag, se tiver uma perninha a mais, é notação de vetor, tá? Tá bom. Além disso, você pode ter I, J, K, mas você pode ter qualquer coisa. Mas o chapeuzinho, ele é versor. Versor é um vetor que tem módulo 1, tá? Então o IJK é um vetor, só que de unidade 1. E isso a gente dá o nome de versor. Porque normalmente a gente usa o versor para denotar uma base que a gente está usando. Lembra, a base é esse referencial que a gente usa para nomenclar a quantidade dos vetores. E por último, o que a gente pode ter é o versor, né? Ou na verdade você pode ter o módulo, né? Que é tipo, então se eu fizer módulo de versor i, eu sei que isso é 1, tá? Módulo de j é 1, porque ela falou que era um versor.
Mas a gente pode ter, tipo, qualquer módulo de qualquer coisa, tá? E essa é a notação de módulo. Tudo bem? Tudo bem, Bia? Tudo bem. Tô anotando aqui o Ótimo. gráfico. Então a gente fez a anotação. Ótimo, ok? Aí a gente volta pro problema de balística. Então o que acontece? Na vertical, tudo que tá na vertical, pra baixo pra cima, ele, ele acompanha um movimento retilíneo uniforme. Enquanto na horizontal, um movimento retilíneo uni, na vertical variado, na horizontal não é variado. E aí o que vai acontecer? O que é uma aceleração? A aceleração não é uma coisa que altera a velocidade, pode alterar para cima ou para baixo. Se ela for Sim, negativa, ela vai tirar a velocidade. Se ela for positiva, ela vai dar a velocidade. Isso representado do ponto de vista de vetores é assim. Porque imagina o seguinte, eu tenho a velocidade aqui. Se ela tira, vamos dizer que ela tira nessa unidade de medida 2 unidades arbitrárias por minuto ou por segundo, vai, para ser mais coerente. O que vai acontecer? Quer dizer que a cada 1 segundo você pega a sua velocidade e decresce o tamanho daquele vetor. Então quer dizer que nesse próximo ponto que passou 1 segundo, vai ter 1, 2, 3. Vai ter 1, 2, 3. 3 unidades de medida arbitrária aqui para velocidade vertical. E a velocidade verde continua? A é unidade verde, sim. a verde continua a mesma, tá? E aí esse vetor velocidade vertical ele vai mudando? Vai. Vai ficando menor, é isso? Ele vai mudando até que ponto? Até que ele Até lá em começa cima que é zero. até aqui em cima que é zero, ótimo. Bem, aqui ele é zero, aqui ele é zero. E aqui se você começar a ganhar, a gravidade não para de agir. Só que agora ela vai fazer a velocidade aumentar para o outro lado. Então você, então se você olhar, esse problema é um problema espelho, tá vendo? Sim, é igualzinho de um lado e do outro. Exatamente. E metade dele é igualzinho à velocidade horizontal. Então se você fizer, ai ai, minha perna tá dolorida. Então se você fizer, Nossa, alguém pegou de perna. então se você fizer o gráfico da velocidade, vamos colocar os gráficos aqui. Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Gráficos. Só para lembrar, o que está embaixo é o tempo, né? No vetor? É. É tempo por. Aqui vai ser velocidade. Muito bem. Então o que você vai ter de gráfico? Você vai ter que, para velocidade, esse gráfico de velocidade vai ser isso aqui. Vai velocidade positiva. Vai virar negativa. Vai ser alguma coisa assim. Então o gráfico ele vai descer porque o canhão começa com uma velocidade muito grande, vai mudando de sentido até chegar em zero, que é onde o eixo do seno é tá mais próximo do seno. Nossa, tem uma viajada aqui. Você tá entendendo o que eu tô falando ou eu tô viajando? Tô entendendo. Tô fazendo junto o gráfico para poder entender Tá. também. Então, tá meio fora de escala. Acho que tá meio fora de escala.
Deixa eu fazer em escala. Que... Então vai ser alguma coisa assim. De novo. Esse ponto é onde a velocidade fica zero. Qual é o ponto que a velocidade fica zero? No ponto máximo, lembra? Sim, que é lá em cima. Que é lá em cima. Então aqui a gente só precisa calcular o tempo de parada. E aqui a gente consegue encontrar a altura da barraca, da altura da parábola. E aí a gente vai fazer o que? A gente só tem que vincular o... A gente vai vincular o alcance, que agora tem o alcance, mas o alcance agora é total, tá? O alcance, que a gente chama de A, com a altura. Deixa eu ver. E com a altura H, tá? E aí você faz essa relação aqui pra encontrar as duas coisas. Consegue fazer. Tá? Vamos... Bia, eu vou pedir desculpa, mas eu vou parar a aula, cara. Eu tô Não, muito... tá bom, bro, fica tranquilo. Depois a gente marca um que eu não tô conseguindo Fica fazer. tranquilo. Eu tô fazendo aqui os gráficos dos Tá. lançamentos. Peraí que eu vou pegar um exercício pra gente fazer. Pra gente fazer pelo menos um exercício. Não precisa não, Não, vamos não, deixar vamos pra fazer. Não, amanhã. não, vamos fazer um exercício. Não, você entrou aqui, vamos fazer um exercício Ai, pra Gina, você para ver com como. isso. Não, não, um exercício a gente consegue fazer pra você ver como é que aparece isso no exercício, tá ligado? Aí. Porque aí eu fazendo exercício acho que fica mais fácil de você entender o que eu tô fazendo. Quer ver? Horizontal, horizontal. Quero um balístico. Acho que esse aqui é bacana. Eu achei um bem basicão, bem tradicionalzão pra você entender qual é a cara que eles pedem. Deixa eu... Salvar. Fecha aqui. Isso. Ó. Eu vou ler. Um corpo é lançado obliquamente. Obliquamente e balístico é sinônimo nesse caso. No vácuo. Por que ele fala no vácuo? Que não tem resistência do ar. Exatamente. Então você não tem que se preocupar em complexificar ou deixar mais difícil o movimento na horizontal. Qual vai ser o movimento na horizontal? Momento na horizontal. MRU. MRU. Se tivesse alguma resistência do ar, ele podia tentar transformar o movimento na horizontal também em RMUV, sabe? É factível, mas aí você dá um grau a mais de dificuldade. Ele fala que a velocidade inicial é V0 numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, sendo que o seno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é 0,6.
Então o que que ele tá falando? Se a gente desenhar, o que que ele tá falando? Que a gente vai desenhar um movimento, um lançamento A balístico. velocidade, na verdade, começa com 100, né? Começa com 100. Então a velocidade lá embaixo vai começar com 100. Então o que que vai acontecer? E ele te dá essa direção, né? Então vamos pensar que o movimento... Porque qual é a parte legal do movimento? É que você, dependendo da angulação, você consegue controlar o alcance, né? É tipo um Angry Bird, sabe? Dependendo da angulação que Aham. você coloca, você alcança o... Você acerta o alcance que você quer ou não. Então vamos dizer que a gente tem aqui, ó. O que que ele tá falando? Que ele tá falando que tem uma velocidade V0, que é igual a 100 metros por segundo. E ele já deu a projeção delas. Ou seja, ele já deu quanto é que vai... Quanto dela vai pra vertical, quanto dela vai pra vertical e quanto dela vai pra horizontal. E a gente tem que fazer isso por quê? Porque ele quer saber o problema inteiro, que é muito complexo se a gente não quebrar. Aqui a gente consegue quebrar. Então, pensando que o ângulo θ, ele forma quase sempre com a linha da horizontal com a linha do vetor, a gente tem o quê? Pela lei de Pitágoras aqui, a gente tem que módulo da velocidade inicial total é igual à soma dos vetores v vertical e vh. A gente pode usar duas coisas. Uma que o v0 ao quadrado é igual a vh ao quadrado mais vv ao quadrado. Ou também a gente pode usar senos e cossenos. Por quê? Seno de θ é o quê? Seno de θ é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? V. VV. VV é o cateto oposto, tá vendo? Porque o cateto oposto é aquele que o ângulozinho olha apaixonado com os olhos. Ele na verdade tá vendo a imagem do cateto oposto, né? Ah, entendi. E o É o cateto oposto sobre sobre a hipotenusa. a Quem é a hipotenusa? O V0. E o cosseno? Cosseno é cateto adjacente, é o que ele não olha, que é o VH. Então fica Então é o VH VH sobre V0, sobre V0, que é quem? Que é o que é o V0 aqui, 100. que é o 100, É tá o vendo? V0. Aí Tá. ele deu os valores de seno, né? Isso. E ele já deu os valores, agora é só a gente... Primeiro, quem a gente quer calcular? A gente quer calcular o VV e o VH. Então, do VV, eu sei que é 100 vezes seno é 0,8. O seno é 0,8. Então, E o cosseno, quem é o cosseno? É o VH. então dá 80. Quanto que é o cosseno? 0,6. Dá 80 e 60 metros. Metros não, é metros. É metros por segundo. Então vai dar É, 80, né? e 60. E 60 metros por segundo. Aí ele quer saber isso. E aí ele... Então eu já sei quanto é que vai pra cada um dos lados e já sei que existe uma gravidade e que ela é 10. Então ela tá aqui, ó. Deixa eu fazer mais curtinho ela, senão a amiga dela vai ter que ganhar muito dinheiro. Ah, o VV, tô zoando. Aí... Aí... Que é? Nossa, tô fazendo umas piadas toscas. Tá, aí eu já sei... A gente sabe que tá custando quando começa a ter uma. Umas piadas toscas, né? Então, aí tem aqui assim. Aí beleza. E ela já me falou que o módulo desse vetor é 10 metros por segundo.
Então o que, que vai acontecer? Agora a gente tem que achar o tempo de subida. Lembra que quando a gente fez no lançamento oblíquo, o que, que uma coisa que a gente queria saber desde o começo? Não era o tempo de queda para ajustar as coisas? Sim. Sim, lembra que era o tempo de queda? Ah, supondo que o negócio Aham. comece daqui, então eu quero saber qual é o tempo de queda que ele demora para chegar aqui. Como aqui ele sobe e desce, o que eu quero descobrir é o tempo de subida. Então o Tá. tempo de subida é o que eu quero, porque o tempo de subida é o mesmo tempo que o tempo de queda, que é também duas vezes o tempo total. Não, o tempo de queda ou o tempo de subida, eu vou colocar tempo de subida. Ele é igual ao tempo total, tá? Então isso era importante. Bom, agora do exercício. O módulo dos componentes horizontal e vertical da velocidade. Isso a gente já achou? Já. 80 e 60. O módulo do componente horizontal. Para deixar mais bonito para eles verem que a gente sabe tudo, a gente deixa em módulo. Só fazer dois risquinhos. Como eu falei, se fosse eu tiraria se não colocasse. E- Não, você disse que deixaria. isso é verdade. E aí o que acontece? Eu já tenho isso, agora ele pede qual instante o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Como a gente sabe qual é o tempo que ele vai demorar? Eu sei qual é a componente vertical e eu sei qual é a aceleração. Então, se eu fizer vovô ateu, eu vou achar. Por quê? Qual é a minha V igual velocidade a inicial? zero vezes a aceleração. 100. É Qual... mais tempo? Não, é mais A, né? Mais A. Então, depende. Para onde você está colocando? Para cima ou para baixo, sua orientação? Ah, não, não, a fórmula só eu Ah, perguntei. A tá, fórmula é mas... mais A. Isso. Mas a aceleração vai ser menos G, Isso, por porque. causa da orientação. Tá. Aí... Então, v zero é. Mas o v zero vai ter que ser zero, não é? Não, ele já não começa com uma velocidade para cima? Mas eu quero saber quando que eu tenho, o instante vai ser o Em- corpo mais alto. Quando ele for mais alto. Ah, o V vai ter que ser zero. É, você sabe, exatamente, você sabe que aqui em cima o V tem que ser zero, porque é onde ele para e começa a cair. Então eu quero saber onde ele é zero. Eu sei que a velocidade inicial é 80, mais a aceleração que é menos 10 vezes o tempo. Vai Tudo ser bem? 10 tempo igual a 10 segundos. Então a gente acabou de achar qual vai ser o tempo de subida. 80. 80? 80 é que é na vertical, tá vendo? Que é 100 vezes Ah, zero vírgula oito. eu coloquei 100. Não, não, lembra que você tem que projetar. 100 é o módulo do vermelho. Eu quero saber qual é o módulo do azul para poder calcular. Ixi, então eu não entendi, porque eu achei que era o vermelho que tinha que saber. Não, Que é o vermelho que é a trajetória. é que, desculpa. Isso aqui é o que? É o MRU, né? É MRUV, não é? Ah, se é MRUV. Quer dizer que eu tenho que usar a fórmula do MRUV. Quem é que atende o MRUV é tudo que está na vertical. Então aqui, na verdade, é a velocidade na vertical que eu quero saber. Aqui é a velocidade V0 inicial na vertical. Aqui é a aceleração, que se ela fosse minha amiga, podia ter uma parte do serviço dela aqui e na mãe. Então, Tempo igual a 8 segundos, então. é. Então aí vai estar... É isso, né? Vai ser 8 segundos. Então o tempo de subida é 8 segundos. Se o tempo de subida é 8 segundos, qual é o tempo de descida? 8 segundos. 8 segundos. Então o tempo total vai dar 16 segundos. Opa. Tempo. Altura máxima atingida pelo corpo. É a da distância, então.
É o sorvetão? É. É o sorvetão. Muito bem, menina, é isso mesmo, porque a gente tá trabalhando na vertical e na vertical é tudo MRUV. Então eu quero saber qual. E aqui a gente pode fazer várias coisas. A gente pode colocar o tempo. Vamos fazer o sorvetão. Então S é igual a S0 mais V0 T mais A sobre 2T ao quadrado. A Então eu gente quero. sabe que a distância inicial é zero. Exatamente. Ou você pode já jogar do outro lado e fazer delta S. Mas vamos fazer devagarinho. Então eu quero saber quem é o S. Eu quero saber quem é o S se eu tenho. Nossa, deixa eu apagar esse preto. O S é igual. É quem eu dei. O S é o tempo de sub. É o inicial é. Nossa, desculpa. Essa velocidade inicial do sorvetão, a gente usa o 80 também. Exatamente. O S inicial pode ser zero, mas pra cima, pra cima é positivo, então é 80 T. Menos 5. Não, o T a gente já não sabe? Calma, eu tô desenhando a forma. Agora a gente coloca o T que eu quero, porque agora eu vou achar a posição de subida dessa equação para esse instante que ele alcança a velocidade máxima. 80 vezes 8 menos 5 vezes 8 ao quadrado. Logo, a posição é. Deixa eu ver. 80 vezes. 8 Vai dar. vezes 8, Vai 64. 160, né? 8 vezes 8 é 16, né? Não, 8 vezes 8 é 64. Dá 640. Menos com mais dá menos. 640 40. dividido por isso. Ou seja, a minha posição vai ser 320. É 300. 320? Ah, é Não, porque. calma Não, aí. não, não, não. Tá certo, tá certo. Eu comi um. Eu comi um ao quadrado. Eu comi ao quadrado. 640, 5, Menos. 8 vezes 8, 64. 60, ixi, calma aí, que aí deu chute na minha cabeça. 64 vezes 5. Ah, 320, tá certo. Então é 640 menos 320. Vai dar 320. 320. Aí o alcance. O alcance é o quê? É o tempo que a velocidade máxima. É o tempo que o seu objeto voa com velocidade horizontal livre. Qual é o tempo que ele voa livre? É o tempo de subida mais o tempo de queda, que é 16. igual. Então, o tempo total é 60 segundos. Não é 60, 16? 16, obrigado, obrigado. Tô aqui só na rabeira. 16 segundos. E agora a gente faz o quê? Substituir esse 16 aonde? No sorvetão? Sorvete. 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 É S igual a S Deixa eu apagar esse inicial. pedaço. Então, como ele é um caso específico, ele é igual a S, é igual a S0. Agora a velocidade horizontal, que a gente descobriu Isso. que é 60. 60 vezes 16. 60 vezes 10, 600. 60 vezes 60. Ai, não quero fazer conta de cabeça. Então, 960. S é igual a S0 mais VT. Então, S é igual a 0 mais. A velocidade é 60 vezes 16. Ou seja, o alcance, essa posição, no tempo total, ele é 960. 960. 900. Nossa, 9. Caramba! Bruno, vai dormir, vai dormir. Mano, tá. Descansa, meu Deus. 960 metros. Escreveu Entendeu? 699. E aí, qual é o resumo? Deixa eu tentar resumir aqui o que a gente fez até agora. Ué, cadê? Não tá apagando nada. Tá vendo?
Ah, mano, é isso. Tá tudo certo, entendi. Você entendeu? E aí o que acontece? Deixa eu tentar explicar que agora meu programa travou, nem isso eu consigo fazer. Uma, o tempo de queda, na verdade, o tempo de subida mais o tempo de descida é o ponto-chave de ligação. Por quê? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Para você calcular o alcance, você precisa do tempo total, que é subida mais queda. Para calcular a altura, você só precisa ou da altura de queda ou altura de subida, entendeu? E Entendi. cada um deles vai, o alcance ele vai ser dado pelo sorvete. A altura vai ser dada pelo sorvetão. E assim você consegue desenvolver a questão. Beleza. Beleza? Depois Beleza, eu entendi. faço uma aula mais tranquila sobre isso. É isso, Bia. Obrigadão por compreender aí que a gente tá mal hoje. Imagina, a gente Amanhã a sempre gente dá uma arrumada na casa, tá? tá Obrigado por tranquilo. tudo. Vai lá. Descansa. Você Tchau, também tchau. aproveita para descansar. Amanhã a gente chega normal aqui. Tchau, tchau. Combinado. Tchau. Combinado. Tchau, tchau.